Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar forma canônica de Jordan. O objetivo da aula é introduzir a forma canônica de Jordan. Nós sabemos que nem todo operador linear é diagonalizável. Por exemplo, esse operador f de R2 em R2, cuja matriz em relação à base canônica B é dada dessa forma, não é um operador diagonalizável, pois seu polinômio característico, neste caso aqui, é o polinômio lambda ao quadrado mais 1 e o polinômio característico não possui raízes reais. Ou seja, nós não conseguimos encontrar a base de autovetores, pois neste caso os autovalores são números complexos. Entretanto, se considerarmos f de C2 em C2, onde o espaço vetorial C2 é um espaço vetorial complexo, f passa a ser diagonalizável, pois neste caso os autovalores são i e menos i, e neste caso nós conseguimos obter essa base aqui de autovetores, cuja matriz de f é dada dessa forma, que é uma matriz diagonal. Este exemplo mostra que os escalares influenciam na diagonalização dos operadores lineares. Até então, os escalares dos espaços vetoriais não influenciavam os resultados do conteúdo. Agora, vocês estão vendo que neste caso específico de diagonalização de operadores, esses escalares podem influenciar se um operador é ou não diagonalizável. Mas, ainda assim, existem operadores lineares que não são diagonalizáveis. Por exemplo, o operador f de C4 em C4, onde C4 é um espaço vetorial complexo, cuja base aqui eu estou escolhendo uma base B, dada dessa forma, não é diagonalizável, pois, neste caso, o polinômio característico é dado dessa forma e esse polinômio também será o polinômio minimal. E nós sabemos que se o polinômio minimal é dado dessa forma aqui, vocês estão vendo que tem essa potência 2 aqui, isso significa que este operador não é diagonalizável. Porém, existem várias maneiras de se obter formas simplificadas da representação matricial de um operador linear. E uma dessas maneiras é a forma canônica de Jordan. Nós veremos que a forma canônica de Jordan existe para um operador f se e somente se o polinômio característico de f possui todas as raízes no corpo considerado. E isso vai acontecer sempre que o corpo é o corpo dos números complexos. Ou seja, se V é um espaço vetorial sobre R, todos os autovalores devem ser reais para que o operador f possua uma forma canônica de Jordan. Então, como nós vimos neste exemplo, nem todo operador linear é diagonalizável, mas muitos desses operadores que não são diagonalizáveis possuem formas matriciais simplificadas. E o que nós vamos ver nesta aula é a forma canônica de Jordan. Para entender a forma canônica de Jordan, nós precisamos da seguinte definição. Seja lambda um número complexo, um lambda bloco de Jordan, ou simplesmente um bloco de Jordan, denotado dessa forma, é uma matriz quadrada com todas as entradas da diagonal iguais a lambda, as entradas inteiramente superiores à diagonal principal iguais a 1 e as demais entradas nulas. Por exemplo, aqui nós temos 3 blocos de Jordan. O J1, vocês estão vendo que na diagonal principal é formada somente pelo 1 e o que aparece logo em cima aqui da diagonal principal
também é igual a 1. Aqui nós temos um segundo bloco de Jordan, que é o J3, pois a diagonal principal é formada somente pelo 3 e logo acima aqui da diagonal principal, todos os elementos são iguais a 1 e o restante tudo zero. E por último, nós temos esse bloco de Jordan aqui, cuja diagonal principal é formada pelo número 1 menos i, número complexo. Os elementos que estão logo acima aqui dessa diagonal principal são todos iguais a 1 e o restante tudo zero. Teorema 1, que é a forma canônica de Jordan. Considere V um espaço vetorial de dimensão finita sobre K e F de V em V um operador linear. Se o polinômio característico e minimal de F são, respectivamente, dados dessa forma aqui, vocês estão vendo que esses dois polinômios possuem as mesmas raízes. Essas potências são o S1, S2, S3 até o SR. E essas potências aqui do polinômio minimal são D1, D2 até o DR, onde λi pertence a K, são os autovalores distintos de F. Então, o operador linear possui uma representação matricial diagonal em blocos, em que cada bloco diagonal é um bloco de Jordan. Além disso, primeiro, existe pelo menos um bloco de Jordan de tamanho di por di, associado ao alto valor λi, e todos os outros têm ordem menor ou igual a di. Segundo, o número de blocos de Jordan de F associados ao alto valor λi é a dimensão do alto espaço associado ao λi, ou seja, é igual à dimensão do V λi. Terceiro, a soma das ordens dos blocos de Jordan dessa forma é igual a SI. O SI aqui é essa potência referente ao polinômio característico. E item 4, a matriz diagonal em blocos é dada a menos da ordem dos blocos de modo único. Observação: este resultado é válido para operadores lineares ou matrizes cujos espaços vetoriais são reais ou complexos. No caso real, contando que o polinômio característico seja fatorado como um produto de fatores lineares reais. Ou seja, para que um operador f de V em V, onde V é um espaço vetorial real, possua forma canônica de Jordan, todos os autovalores devem ser números reais. E, para exemplificar esse teorema, vamos considerar esse seguinte exemplo. Então, seja A uma matriz quadrada de ordem 9, cujo polinômio característico e minimal são esses dois polinômios aqui. Ou seja, esse polinômio P é o polinômio característico e esse polinômio M é o polinômio minimal. Então, pelo primeiro item do teorema anterior, existe pelo menos um bloco de Jordan J3 associado a esse alto valor aqui, de tamanho 3 por 3, e todos os outros têm ordem menor ou igual a 3. Também pelo item 1, existe pelo menos um bloco de Jordan J2 de tamanho 2 por 2 e todos os outros têm ordem menor ou igual a 3. Pelo item 3, a soma das ordens dos blocos de Jordan J3 vale 5. E também pelo item 3, a soma das ordens dos blocos de Jordan J2 é igual a 4. Sendo assim, as possíveis formas de Jordan são essas aqui. Note que nós sabemos pelo item 3 que a soma das ordens dos blocos de Jordan J3 vale 5. Isso significa que esse espaço reservado aqui para o 3 é um espaço 5 por 5. Então aqui nós temos
esse espaço aqui 5 por 5, e isso é válido para todas essas outras matrizes. E o espaço reservado aqui para o 2, né, que é o segundo alto valor distinto da matriz considerada, vale 4. Neste primeiro caso, nessa parte reservada para o 3, nós temos esse primeiro bloco de Jordan, que é um bloco 3 por 3, e nós sabemos que pelo item 1 existe pelo menos um bloco 3 por 3. Então, todos esses exemplos aqui possuem pelo menos um bloco desse, e o espaço reservado, como aqui vale 5, nós devemos preencher esse outro espaço aqui da diagonal em blocos de duas formas. Ou utilizando esses dois blocos de Jordan 1 por 1, ou utilizando aqui um bloco de Jordan desta forma aqui. Por outro lado, na parte reservada para o 2, nós sabemos que pelo item 1 existe pelo menos um bloco de Jordan J2 de tamanho 2 por 2, e todos os outros têm ordem menor ou igual a 2. Então, tem que ter pelo menos um bloco desse, e para terminar de preencher aqui a diagonal, nós podemos preencher por dois blocos de Jordan aqui 1 por 1, ou um bloco de Jordan 2 por 2. Então, todas as possibilidades para a forma canônica de Jordan são essas, e dentre essas matrizes, né, para saber de fato qual é a forma canônica de Jordan, nós precisamos conhecer a dimensão dos autoespaços. Como pelos dados informados pela questão nós não conseguimos obter essa informação, então neste caso aqui nós só listamos todas as possibilidades para a forma canônica de Jordan da matriz A considerada no exemplo. E com isso nós finalizamos a aula.